O papo de hoje é sobre suspense, mas eu não vou falar de livros. Hoje eu vou te recomendar filmes. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal, espero que vocês todos estejam muito bem. E hoje eu vou falar de filmes de suspense que eu assisti recentemente e eu acho que eles valem o seu tempo, por isso estão nesse vídeo. Eu sou uma fã de carteirinha de suspenses, eu amo assistir, eu tenho um fraco por suspenses ali da década de 90, início dos anos 2000, mas hoje eu fiz uma misturadinha aqui com vários tipos que eu assisti nos últimos meses e eu achei todos muito bons. Comentei que eu gosto dos filmes ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, para mim são os melhores e eu vou começar essa lista com um filme que foi lançado no ano 2000. É um filme que eu nunca tinha ouvido falar e quando eu fui assistir eu fiquei totalmente como é que eu nunca tinha visto esse filme incrível. Esse filme você vai encontrar ele com dois nomes, tá? Um deles é Revelação e o outro é A Verdade Escondida. Não importa, é a mesma história, viu? No momento em que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, o filme está disponível no Star Plus. Esse filme traz como protagonista a maravilhosa Michelle Pfeiffer acompanhada do Harrison Ford. Eles formam um casal, ela é a Claire e ele é o Norman. Eles são um casal que a princípio tem uma vida muito boa, muito tranquila, a filha deles acabou de ir para a universidade e isso acabou criando na Claire uma certa ansiedade de estar sozinha em casa o tempo inteiro. Esse isolamento da personagem começa a mexer um pouquinho com a cabeça dela. E não ajuda o fato que de repente algumas coisas um pouco estranhas começam a acontecer quando ela está sozinha em casa, como por exemplo algumas portas que abrem sem que ela tenha mexido, ou alguns barulhos que ela não consegue explicar. E para acrescentar um pouquinho mais de tensão, dois vizinhos novos se mudam para o lado da casa dela e ela começa a desconfiar que existe algo de muito errado no relacionamento deles e ela dá uma investigada. E quando ela começa a espiar por cima da cerca, ela começa a suspeitar que o vizinho tenha matado a vizinha dela. E não só isso, ela acha que esses barulhos que ela está escutando em casa talvez seja um espírito dessa vizinha tentando entrar em contato com ela para contar a verdade. Obviamente que essa história não vai pegar nada bem quando ela contar para o marido dela o que ela acha que está acontecendo. O Norman, que é o personagem do Harrison Ford, vai duvidar dela, vai dizer que é porque ela tá sozinha, ela tá isolada, ela tem que encontrar alguma coisa para fazer, ela tá criando essas coisas da cabeça dela. E isso acaba criando, claro, algumas fissuras nesse relacionamento e a gente começa a perceber que o casamento dela e do Norman talvez não seja assim tão certinho, que tem mais coisas por trás desse casal do que a gente imaginava. É um suspense muito legal, tem muita tensão sendo construída do início ao fim. O final é com bastante ação, tem muito movimento e é daqueles filmes que o suspense ele vai não crescendo, ele começa de um jeito e quando você vê ele vai escalando até o final, que é incrível. Esse filme possui uma insinuação de sobrenatural, então dá pra dizer que tem um pouquinho disso também, mas eu acho que a pegada dele é realmente muito mais no suspense, do mistério, do que aconteceu e quais segredos esse casal esconde. Super recomendado. Outro filme que eu assisti recentemente e gostei muito se chama Intrusão, é um filme de 2021 e está disponível na Netflix. Esse filme fala de um casal que é a Mera e o Henry, eles são casados há pouco tempo e eles se mudam para uma casa modernista, lindíssima, que o marido dela, o Henry, construiu porque ele é arquiteto. Só que essa casa, ela fica um pouco isolada, no meio do nada, então obviamente isso vai criar nela uma certa ansiedade sobre aquele ambiente assim que ela chega. Mas eles estão começando uma vida, ela está empolgada, ela acha que com o tempo ela vai se acostumar a essa casa super moderna. Acontece que uma noite a casa vai ser arrombada e isso vai criar na Mera uma certa desconfiança e também um sentimento de insegurança com aquele lugar. Ela já não estava se sentindo muito bem porque a casa é meio isolada no meio do nada e assim que alguém arromba a casa, a situação fica um pouco pior, porque ela fica mais tensa em estar naquele lugar. A paranoia que ela tem em ficar sozinha naquela casa começa a aumentar e ela começa a fazer umas investigações e conversar com algumas pessoas para tentar entender o que aconteceu naquela casa. E quanto mais ela vasculha sobre a construção do lar, doce lar dela e do marido, talvez ela comece a encontrar ali umas coisas que não deveriam ser encontradas. Uma das coisas que eu mais gostei nesse filme foi essa sensação, que é muito comum no gótico, quando a gente assiste filmes que se passam no século XIX, aquela sensação do medo ligado à casa, geralmente é ligada a uma casa muito antiga. Nesse caso aqui, eles conseguiram transpor esse medo para uma casa modernista, para uma casa que é cheia de vidros, tem muita tecnologia, tem muita inovação, mas ao mesmo tempo, aquele medinho que a gente sente lá de casas antigas e que
passam essa sensação de desconforto, aqui você também sente com uma casa que aparentemente deveria te trazer outro tipo de emoção e sentimentos. Agora eu vou recomendar para vocês um suspense mais histórico que eu assisti recentemente, que foi muito incrível, que foi O Estrangulador de Boston. Esse filme tá no Star Plus no momento, ele é um filme desse ano, ele é de 2023 e tem no papel principal a maravilhosa Keira Knightley. Esse filme é baseado em fatos, ele se passa na década de 60 em Boston e a Keira interpreta a jornalista Loretta McLaughlin, que foi a jornalista que na época levantou a suspeita de que alguns assassinatos de mulheres que estavam acontecendo, na verdade, seriam todos eles ação de um mesmo homem, de um serial killer. Esse assassino, esse serial killer, ele matou mais de 10 mulheres ali entre 1962 e 1964 e na época a polícia não havia ainda feito uma conexão entre esses assassinatos porque as vítimas, elas tinham idades muito esparsas, né? Você tinha vítimas de 18 anos e de 80 anos. E a Keira Knightley, no caso aqui a Loretta, ela é uma jornalista que ela começa a ver detalhes dessa história e ela percebe que talvez exista uma conexão entre esses crimes. E ela levanta essa hipótese no jornal dela. Não o jornal dela, né? O jornal pro qual ela trabalhava na época. E as informações que ela reúne fazem tanto sentido que isso acaba indo para a polícia e realmente eles começam a tratar esses crimes como se alguns deles realmente fossem crimes cometidos por uma pessoa, por um serial killer. É um filme muito incrível porque ele mostra como é que a Loretta, né, como essa jornalista, como é que ela leu aquela situação, como é que ela percebeu aqueles detalhes e como é que ela começa a interligar e costurar aquela narrativa. Também mostra um pouquinho sobre como era difícil para ela como mulher em 1960 se fazer acreditar pelas pessoas, tanto pelo chefe dela, que o ambiente jornalístico era um ambiente muito de homens, quanto pela própria polícia, que estava seguindo um caminho de investigação e que no primeiro momento não quis levar muito a sério o que uma mulher estava tentando dizer para eles, né? Como assim você acha que sabe fazer o meu trabalho melhor do que eu? Só que quando eles reúnem aqueles fatos, eles percebem que realmente a linha de raciocínio dela tá muito lógica. Outro personagem muito legal do filme é interpretado pela Carrie Coon, que é a jornalista Jean Cole, que vai ser a parceira da Loretta e elas vão criar juntas e vão escrever essas histórias. Um filme incrível para quem gosta de true crime. Eu tenho certeza que você vai terminar esse filme querendo fazer pesquisas extras para entender melhor essa história. Aproveita que você está aqui no meu vídeo e comenta aqui embaixo para mim um filme de suspense que você achou incrível e que acha que vale o meu precioso tempo. Um suspense que eu achei incrível quando eu assisti, porque ele ficou exatamente igual ao livro do qual ele é baseado, foi Segredos do Passado. Segredos do Passado é baseado em um livro chamado A Seca, da Jane Harper, que eu já resenhei aqui pra vocês. E, gente, sem mentira, foi uma das primeiras e únicas vezes que eu vi um filme que basicamente foi só o livro direto, assim, parece que foram lá, copiaram o livro inteiro e transformaram no filme, ficou igual. Nós temos como protagonista aqui o ator Eric Bana, que ele vai interpretar o agente federal Aaron Falk, que é um agente do FBI que lida com fraudes financeiras, e ele retorna para a cidadezinha onde ele nasceu, que é uma cidadezinha na Austrália, para o enterro de um amigo dele, de um homem que na infância era melhor amigo dele e que agora na idade adulta ele acabou matando a própria família e se suicidando logo depois. E o Eric vai para o velório desse amigo dele de infância, faz 20 anos que ele não volta mais para aquela cidade, e quando ele chega lá, os pais desse amigo pedem que ele faça uma investigação à parte sobre a morte do filho, porque eles não acreditam que o filho tenha matado a família e depois também se matado. Eles acham que isso não é possível, que tem mais coisas por trás dessa história. E o personagem do Eric Bana, né, o Aaron Falk, no princípio ele não quer investigar, mas aos pouquinhos ele vai ser convencido e ele vai começar a remexer ali. E conforme ele mexe na história, ele percebe que realmente existem algumas coisas na morte do amigo dele que não estão muito bem explicadas, elas não fazem muito sentido e ele começa a investigar por conta. E aí ele começa, obviamente, a descobrir alguns segredos daquela cidade. É um livro incrível, como eu falei, ele é exatamente igual ao livro. Eu recomendo que você leia o livro antes, porque o livro é fantástico, claro, mas o filme também não deixa a desejar. A história é muito boa, o sentimento do Aaron Falk voltando para aquela cidade que tá quente, tá um verão assim horrível. E aquela coisa do sufocamento do personagem, né? O sufocamento que ele sente naquela cidade é muito legal. É um filme incrível que vale totalmente a pena. E no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, ele tá disponível lá no Prime Video. O próximo filme é um filme que eu assisti faz pouquinho tempo, faz algumas semanas, eu acho. Eu até falei dele num dos vlogs que eu fiz, que é o Lavender. Esse aqui é um filme, na verdade, de 2016, mas eu acho que ele entrou recentemente na Netflix. É um suspense com a Abbie Cornish, e nesse filme ela interpreta uma mulher chamada Jane, que
é uma fotógrafa, e a Jane vai sofrer um acidente logo no início do filme, e depois que ela sofre esse acidente, ela perde a memória, e a memória dela começa a voltar meio que em pedaços, só que junto com as informações mais recentes, ela também começa a ter uns lapsos, né? Ela começa a ter ali algumas recordações que remetem à infância dela, uma infância do qual ela não se lembra muito bem. E parece que nessa infância a família dela foi assassinada, e pelas memórias dela, ela tem alguma coisa a ver com esse assassinato. Então ela resolve voltar para a casa de infância dela para ver se essas memórias delas acabam se juntando e criando uma imagem única, porque ela quer entender o que aconteceu com a família dela quando ela era criança. Esse é um daqueles filmes que faz essa jogadinha de um mistério do passado que volta para o presente, da protagonista que tem que buscar essas memórias para tentar identificar o que realmente aconteceu. É um plot que eu particularmente gosto bastante, e a gente vai acompanhando a personagem enquanto ela cresce, né? Esse ritmo de tensão vai crescendo entre ela tentar descobrir o que aconteceu e descobrir também se ela teve ou não alguma coisa a ver com essas mortes. É um filme bem bacana, não é o tipo de filme impossível de você adivinhar o que foi que aconteceu, mas é um filme muito legal. Eu lembro que eu assisti super focada, querendo realmente ver como é que o mistério todo ia ser revelado, ia ser resolvido. Então é um filme que eu acho que merece o seu tempo. É 1 hora e pouquinho, vale a pena. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos filmes listados aqui no vídeo. Eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre filmes e séries. Deem uma procuradinha que tem bastante coisa bacana aqui no canal. E é isso, beijão! E a gente se vê no próximo vídeo.